o Grupo Espírita Amadeu Ferretti apresenta um estudo sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Olá, meus amigos. Muito bom início de noite, né? Sejam todos muito bem-vindos ao Grupo Espírita Amadeu Ferretti, GEAF, aqui em Campo Grande, no nosso canal do YouTube, né? Hoje vamos fazer mais um estudo do tema do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, para começarmos e nos harmonizarmos, vou convidar a todos que nós possamos fazer uma prece inicial, tá? Quem desejar pode fechar os olhos. Então, convido a todos nesse momento para que nós possamos unir os nossos corações, unir os nossos sentimentos e elevá-los até Ele, nosso divino irmão Jesus. Divino amigo, louvamos a Ti e agradecemos essa oportunidade, o nosso encontro de hoje. Agradecemos por nossas vidas, reencarnações e, acima de tudo, por essa doutrina maravilhosa, essa carta de amor que é o Teu Evangelho. Pedimos permissão para iniciarmos nossas reflexões de hoje na certeza do porvir, na certeza do Teu amor e do Teu amparo. Estejam conosco nesse momento, que assim seja, graças a Deus. Então vamos lá, né? Hoje vamos trazer um tema bem interessante, né? Ele está no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? O capítulo 10 fala: bem-aventurados são os misericordiosos. E hoje, especificamente, vamos estudar os itens 11, 12 e 13. Um tema muito importante para todos nós. Dando continuidade, né, do estudo da semana passada, né? Que nós estudamos o cisco e a trave no olho. Vamos continuar. O tema de hoje será: não julgueis para não serdes julgados. Aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Eu gostaria, desde já, de estar lendo as duas passagens dos evangelistas que constam essa fala, né? A primeira está em Mateus, no capítulo 7, nos itens 1 e 2. Vamos lê-la. Não julgueis a fim de não serdes julgados, porque sereis julgados conforme houverdes julgados os outros. Empregar-se-á convosco a mesma medida de que vos tenhais servido para com os outros. E outra passagem, que está em João, né, no capítulo 8, né, nos versículos, né, nos itens de 3 a 11. É uma historinha, né, que todos nós conhecemos, que é bom nós relembrarmos. Então, os escribas e os fariseus lhe trouxeram uma mulher que fora apanhada em adultério. E, pondo-a de pé no meio do povo, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher acaba de ser surpreendida em adultério. Ora, Moisés, pela lei, ordena que se lapidem as adúlteras. Qual é a tua opinião sobre isso? Assim diziam para o tentar e terem de que o acusar. Jesus, porém, abaixando-se, pôs a escrever na terra com o dedo. Como continuasse a interrogá-lo, ele levantou e disse: Aquele dentre vós que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Em seguida, abaixando-se de novo, continuou a escrever no chão. Ouvindo Jesus falar daquele modo, os seus interrogadores se retiraram, um após outro, afastando-se primeiro os velhos. E ficou Jesus a sós com a mulher, colocada no meio da praça. Então, levantando-se, perguntou-lhe Jesus: Mulher, onde estão os que te acusaram? Ninguém te condenou? Ela respondeu: Não, Senhor. Disse-lhe Jesus: Também eu não te condenarei. Vá e não peques mais. Bom, é um tema muito rico, né? E desde já me sinto agradecido pela oportunidade de podermos conversar sobre isso.
né? A gente pode trazer aqui várias reflexões, né? Óbvio que hoje em dia nós não estamos mais punindo as pessoas com a lapidação, né? Pelo menos aqui na nossa região, graças a Deus, em muitas partes do nosso planeta isso não acontece mais. E isso já é um sinal da evolução da nossa humanidade. Mas ainda assim, nós continuamos julgando, porque o tema de hoje é falar de julgamento, né? A gente pode trazer reflexões sobre preconceito. O que é um preconceito? É uma pré-condição de informação que nós já temos, uma pré-informação, ou seja, nós não conhecemos de repente uma informação e já damos um conceito para ela, se serve, se não serve, se é certo ou errado, a gente já se posiciona. Com o preconceito, nós estamos julgando. Então, nós vamos falar sobre isso hoje, né? A própria situação da mulher, né? Nós estamos num momento hoje está muito atual poder falar ou sobre questionar os nossos preconceitos. A situação da mulher, né, na sociedade, a situação da sexualidade, a situação de raça, enfim, a gente pode trabalhar esse tema de várias formas sobre o preconceito. Só que o julgamento ele é um pouco mais amplo. Ele não se restringe apenas no preconceito. Se nós temos preconceito, com certeza nós estamos julgando, mas nem sempre estamos julgando por causa do nosso preconceito. Eu vou trazer aqui uma reflexão que muitos de nós fazemos, muitos de nós, e se eu não me vigiar, eu me vejo incluído nessa situação, que é a idealização, né? Nós temos em nossas vidas relacionamentos, nós nos relacionamos, né? Isso está na lei de sociedade, a importância do relacionamento, de se relacionar. É uma forma de nos reformarmos intimamente, né? Então, a gente se relaciona na nossa vida, em sociedade, primeiro, com a família, né? Reencarnamos numa família com outros espíritos. Nós sabemos que nessas relações familiares, nós encontramos relações de amores, de afeto, nós encontramos relações de amparo, mas, acima de tudo, nós encontramos relações de reajustes. Isso é um tema para um outro dia, mas introduz o que nós estamos precisando falar aqui, né? Então, é na família que nós começamos a perceber as primeiras diferenças. Saindo do campo familiar, nós temos também, analisando as nossas relações com os nossos vizinhos, nós temos relacionamentos quando nós estamos estudando, nós saímos de casa para estudar e nos relacionamos. Ainda que hoje nós temos estudos virtuais, né, que tal do EAD, ensino à distância, ainda assim nós estamos nos relacionando com outras pessoas em meio digital, né? Nós estamos nos relacionando também nos nossos trabalhos também, nas nossas profissões e também no trabalho voluntário, quando nós nos colocamos para ajudarmos ao próximo, nos colocamos para fazer um trabalho voluntário, nós também estamos nos relacionando com outras pessoas. E aí tem um ponto interessante. Nós temos nossa individualidade. Então, nós temos, cada um aqui que está aqui ouvindo esse estudo, cada um tem sua individualidade, a sua característica. Nós podemos, sim, ter assuntos que nós temos sintonia, que nós temos uma aproximação, né? Nós estamos aqui falando do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, teoricamente, em linhas gerais, podemos dizer que todos nós temos o mesmo desejo de estudo, mas ainda assim continuamos conservando as nossas individualidades. Nós podemos até dizer que nós temos nossos pontos de vista, nossas verdades com V minúsculo. Se eu chegasse aqui agora, estivesse na frente de vocês e desenhasse no chão o número 6, vocês iam ver o número 9. Vocês estão na minha frente, eu olho o número 6, vocês olham o número 9. Então, para eu ver o número 9, que vocês estão vendo, eu preciso me deslocar na posição de vocês para estar vendo o mesmo número. E da mesma forma,
vale o mesmo convite para vocês. Para vocês verem o 6 que eu estou falando, vocês precisam se colocar no meu lugar, mesmo que seja em pensamento, não precisa ser o movimento de deslocamento. Ah, é verdade, o 9 de cabeça para baixo é um 6. Ele está vendo ao contrário de mim. Pode parecer simples, mas isso vale para todos os assuntos, para todos os tipos de relacionamento em nossas vidas. E aí tem um porém. Nós criamos em nossa vida, no nosso inconsciente, uma linha chamada ideal. Nós fazemos isso, a gente traça uma linha aqui, ó, ideal. A gente pensa, qual é o ideal de cônjuge? Quando a gente vai procurar um relacionamento amoroso, a gente bota uma linha. Ah, para eu abrir meu coração para alguém, eu começo a relacionar na minha cabeça os pré-requisitos para aquela pessoa poder merecer a minha companhia. Não é assim que a gente faz? Nós criamos idealizações de cônjuges, nós criamos idealizações de filhos. Como é o filho ideal? Como seria pais ideais também? A gente se relaciona talvez com pais, com tios, com irmãos. Como é o irmão ideal? Como seria ou como é o vizinho ideal? Quando nós estamos procurando uma residência para morar, a gente pode não perceber isso antes, mas durante ou depois a gente vai perceber na nossa cabeça qual seria a idealização de vizinho. Como é que seria o vizinho ideal? A gente faz isso também na escola. Qual é a escola ideal? Qual é o método de ensino ideal? Quais são os professores ideais? Os amigos de classe ideal? Enfim, nós fazemos isso a todo momento. Fazemos também no trabalho. Qual é a profissão ideal para mim? Eu escolhendo a profissão ideal, qual é o trabalho ideal para mim? Quais são os colegas de trabalho ideal que devem estar comigo, que mereçam estar comigo? Então, criamos essa linha a todo momento, inconscientemente às vezes. Só que as pessoas, elas não são ideais. Elas são reais. Elas têm uma linha que está muito abaixo da nossa idealização. Se nós pudéssemos dizer, se nós pudéssemos eleger uma pessoa para ser ideal, Jesus, nosso modelo e guia, né? A gente poderia botar aqui, ó, Jesus aqui é a nossa meta, e a gente pode analisar o que Jesus faria no meu lugar, né? Para eu poder ter a resposta. Então, a gente tem aqui o real. Nós estamos aqui nessa linha. Uns estão acima, outros estão abaixo, mas nenhum de nós estamos no ideal. Nenhum espírito superior que ainda não atingiu a perfeição ainda não está nesse ideal. Esse ideal que seria a pureza de coração, né? Que Jesus trouxe para a gente. E aí, por causa do nosso julgamento, o que nós fazemos? Nós temos o ideal e o real. E em todos os relacionamentos que eu dei exemplo para vocês, nós começamos a cobrar o que está faltando, a diferença entre o real e o ideal. A gente começa a olhar para as pessoas à nossa volta e fala assim, inconscientemente, o que está faltando? Aliás, eu até sei, por que você ainda não chegou nessa idealização que eu tracei? E começa a cobrar das pessoas com que eu tenho relacionamento, começa a cobrar o que está faltando. Começa a julgar. Começa a olhar para alguém, perceber esse real desse alguém e ver que esse real está diferente do meu ideal e começa a cobrar. E aí isso me traz infortúnios, dificuldades, sofrimentos. Entramos em atritos. Porque tem uma questão muito importante nesse aspecto, né? Nossas verdades são relativas. E aí, nós produzimos ideias, né? Eu trouxe aqui uma frase muito interessante, porque a gente, quando tem uma ideia sobre determinada coisa, determinado assunto, conceito, vamos deixar um pouquinho o preconceito de lado, falar do conceito sobre determinado assunto, a gente faz com que a nossa ideia prevaleça. A gente acha que ela é correta, então a gente luta para essa ideia prevalecer. E olha que interessante. As ideias, elas não são opostas.
Eu vou ler para vocês um texto para a gente poder refletir. Ideias jamais são opostas. O que se opõe são personalidades. Ideias se complementam, elas se ampliam, elas se ajudam. Uma ideia sozinha, ela é definha, por não tem outra para procriar a ação. Uma ideia sozinha pensa que é unânime, mas é pobre, solitária. Ela é fraca e estéril, pois não conseguiu fazer com que outras ideias aparecessem. Uma ideia precisa de outra, e ambas precisam de um diálogo, de uma disposição, de um entendimento. Duas teses iguais não geram uma síntese, continuam sendo uma tese. Teses divergentes chamam uma outra de antítese. Do diálogo entre ambas nasce a síntese, que também pode ser chamada de consenso, de conclusão final, de crescimento, de evolução, de harmonia. Essa definição a gente encontra na ciência. Quando nós falamos de... Olha que interessante, vamos dar uma analisada nesse texto, como ele é interessante para o nosso assunto de hoje. Se eu tenho uma ideia e você tem outra ideia, nós precisamos colocar à prova sobre determinado assunto que nós estamos falando, tá? Nós precisamos colocar que as duas tentem se conversar. Porque se elas não se conversarem, uma é a antítese da outra, uma é contrária da outra. E aí cria-se um diálogo. Olha que interessante. Desse diálogo vai nascer um consenso. Aí sim nós temos uma síntese. É muito pobre nós acharmos que uma ideia vira uma síntese. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque nos nossos relacionamentos isso vai acontecer. Né? Quando a gente vê a atitude do outro, do próximo, perto de nós, e de repente a ideia do outro não bate com a nossa, a gente já julga. A gente já traz para a nossa noção de ideal, né? Traz para essa nossa linha e começa a criticar, começa a julgar. Quando Jesus fala essa frase muito importante, olha que Jesus fala aqui para a gente. Ele fala, não julgueis a fim de não ser julgados, porque sereis julgados conforme houver de julgado os outros. Jesus está falando de justiça aqui. Nada mais justo. Se eu sou um julgador implacável, nada mais justo que aqueles que me julgam também sejam, para ser justo, até para poder perceber na prática que não vale a pena ser um julgador implacável. Não é? E ele fala, aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E é justamente isso. Como é que eu posso dizer que meu próximo está errando se eu também erro? Como é que eu posso definir a idealização das pessoas à minha volta se eu não sou ideal de ninguém? Como é que eu posso procurar um cônjuge, uma companheira ou um companheiro ideal? Vamos imaginar que essa pessoa existisse. Por que ela quereria estar comigo, já que eu não sou ideal para ninguém? Então Jesus chama a atenção para a nossa condição evolutiva e percebe que nós precisamos, na verdade, um ajudar o outro, né? Bom, continuando, quando nós falamos de julgamento, né, nós estamos criando uma coisa muito séria. Vamos pegar um exemplo para vocês entenderem. Vamos imaginar que eu converso com alguém, esse alguém está tendo uma dificuldade, um sofrimento, por exemplo, um sofrimento, e pede a minha opinião. Para eu opinar, eu tenho que julgar. Como é que eu posso opinar uma coisa sem uma ideia preconcebida? E se eu opino, se eu falo para a pessoa assim, você está certa, você está errada, se eu chamo a atenção, se eu digo que ela não pode fazer isso ou aquilo, olha o que eu estou fazendo. Eu estou pegando o tamanho da dor dela, que eu não sei qual é o tamanho, e estou diminuindo essa dor para o meu olhar, para o meu ponto de vista. Isso é justo com o próximo? Como é que eu, que não estou vivendo o que aquela pessoa está vivendo, eu posso julgar? Como é que eu posso trazer aquela questão sob o ponto de vista, o meu ponto de vista, se eu não estou passando pelos mesmos sentimentos que ela?
É fácil falar dos problemas dos outros. É fácil apontar a dificuldade do outro. Difícil é quando nós fazemos o contrário. Por isso Jesus fala para nós sermos benevolentes com o próximo. Benevolência, indulgência e perdão. São alternativas que andam de forma contrária a esse julgamento, a essa acusação, a essa intolerância. Quando eu sou benevolente, eu me coloco no lugar do outro. Primeiro, eu percebo a minha incapacidade de julgar por não estar passando pelo que o outro está passando. Por isso que os grupos de apoio, eles têm bastante sucesso. Grupos, qualquer grupo de apoio de alcoólicos anônimos, grupo de apoio a pessoas que amam demais, grupos de apoio de narcóticos anônimos, grupos de apoio emocional. Por quê? Porque as pessoas estão passando, teoricamente, pelo que os outros estão passando, então eles podem se apoiar. Eles não se olham, mas numa posição de julgamento. Para quem frequenta um grupo de apoio, ele não se sente julgado. Porque ele sabe que ele lá está com os seus. Mas nós não precisamos, a solução não está só no grupo de apoio. Nós podemos criar uma condição na nossa sociedade, nas nossas vidas, nas nossas famílias, na nossa ambiência. Nós podemos criar uma situação onde nós não podemos ser benevolentes, mesmo que nós ainda não estejamos passando pelo que o outro está. Lembra da história do 6 e do 9? Eu não preciso ter que passar pela posição de olhar um 9. Eu vejo um 6 e não tem nenhum problema quanto a isso. Mas eu posso me colocar no lugar do outro. Eu posso tentar perceber o que o outro está sentindo e me colocando nesse lugar, eu posso ser empático, eu posso ser tolerante. Olha que interessante. Jesus já sabia disso já, quando ele escreveu essa carta linda, que é um evangelho de amor, essa carta de amor, que são suas passagens, essas bem-aventuranças. Gandhi uma vez disse, né, que se todos os livros do mundo fossem perdidos e as bem-aventuranças fossem preservadas, o mundo não estaria perdido. Olha que coisa mais bonita isso. Ele não era cristão, Gandhi, e ele conseguiu perceber a dimensão que é essa carta de amor, que é o Evangelho de Jesus, né? Bom, qual é a solução para isso? Né? Nós levantamos o problema, nós estamos levantando aqui a situação para vocês entenderem a gravidade do julgamento, né? E uma vez a gente entendendo a gravidade, como resolver isso? Ricardo, como é que eu posso? Então, você fala que eu vou ouvir alguém está passando por um problema, alguém que convive comigo, que eu não concordo, vamos dizer assim. Como resolver se julgar não é a solução e eu julgo? Eu, particularmente, se eu não me vigiar, eu estou julgando diariamente. Isso tem a ver com a minha reforma íntima. E eu tenho particularmente, sou eu, Ricardo, falando, eu tenho particularmente uma tendência grande de julgar. É o homem velho que está aqui prevalecendo. Então, através do meu esforço, já tenho a doutrina espírita que me informa. Então, através do meu esforço, já percebendo que eu posso estar agindo errado, eu me coloco em prontidão. E eu vou dividir com vocês, né, algumas atitudes que nós podemos fazer para quebrar esse ciclo do julgamento, né? Se a gente conseguir quebrar o julgamento, a gente quebra tudo, inclusive nossos preconceitos. Olha que interessante isso também. Nós estamos cheios de preconceitos. Podemos estar, desculpa. E quando a gente cuida do nosso julgamento, da nossa atitude de julgar, automaticamente estamos cuidando desses preconceitos também. Vamos lá. Olha que interessante. Tudo que acontece no universo, tudo, tá? Começa no campo do pensamento. Qualquer coisa que exista, seja conquista material, seja conquista moral, ela iniciou no campo do pensamento, dos seres. Pensamentos
geram sentimentos. Eu estou pensando, eu vou sentir algo sobre esse pensamento. Mas também pode acontecer o contrário. Eu sentindo alguma coisa pode me trazer motivações para pensar outras coisas. Então, olha que ciclo interessante. Pensamentos geram sentimentos e sentimentos geram pensamentos. Às vezes, por causa desse ciclo, nós tomamos algumas atitudes. Então, atitude é o movimento prático daquilo que nós estamos pensando e sentindo, né? Não sei se já aconteceu isso com vocês. Às vezes estão numa atitude, passou o tempo, se arrependem. Nossa, por que eu falei aquilo? Por que eu fiz isso? Por quê? Vocês pensaram, sentiram, ou sentiram e pensaram, e isso gerou uma vontade de agir. Agiu. Só que depois aconteceu outros sentimentos e pensamentos, e mudando o sentimento, pode vir o sentimento do arrependimento, né? A solução, vamos dizer para isso, a dica, solução não, mas a dica é, quando eu estou pensando e sentindo, eu tento não agir por impulso, eu tento esperar. É aquela velha história, coloca uma noite no meio. Eu conheço uma amiga que fala muito isso. Deixa eu colocar uma noite no meio. Isso é uma ótima prática, porque quando você coloca uma noite no meio, você dá tempo para esse pensamento e sentimento gerar. Ainda mais quando bota a noite no meio, tem a questão do desprendimento do espírito, que ele pode estar sendo instruído no mundo espiritual. Todos nós nos desprendemos. Todos nós, quando estamos dormindo, né, o nosso corpo está descansando, nós temos a emancipação da nossa alma, que pode ser um tema para outro dia de estudo, né? Então, podemos ter ainda uma instrução que pode nos trazer novos pensamentos e sentimentos, ou sentimentos e pensamentos, né? Olha que interessante. E aí, vou contar uma novidade para vocês. Independente da situação que a gente passe, independente, vamos chamar problema, situação. O que conta não é o problema, é o sentimento por trás dela. O que eu quero dizer com isso? Eu posso ter um problema que é igual ao de vocês, que é igual ao seu. Vamos imaginar que o meu problema, o que me aflige hoje, é a mesma coisa que te aflige. A questão é como você está reagindo a isso ou como eu estou reagindo a isso. Vocês vão entender o que você vê com julgamento. Por quê? Se você, que está do lado de lá, daí, você está com a mesma situação que eu, com a mesma aflição, mas você está resignado, sentimento, resignação, está resiliente. Pensa uma pessoa com uma situação de aflição, mas ela tem sentimentos de resiliência e resignação. E vamos imaginar que eu estou com um sentimento de desespero, de medo, de angústia. Estou em sofrimento. Quem está em resignação está sentindo a dor. Está sofrendo também está, mas está sofrendo resignado. Então o que conta, na verdade, não é o problema, não é a situação, é o sentimento. Então quando a gente está indo julgar o outro, a gente está julgando o problema, a situação. A gente sabe de uma coisa e quer dar opinião. Vamos esquecer o problema e a situação e vamos nos concentrar no sentimento. Se alguém me pede uma opinião, aí vem a dica. E aí, quer saber a opinião? Eu vou dizer para a pessoa assim, mas como eu posso opinar se eu não estou passando pelo que está passando? E na conversa, eu começo a procurar o que ela está sentindo. Se eu consigo, na conversa, fazer com que ela coloque para fora os sentimentos dela, ela está se esvaziando. Olha que coisa bonita. E ela está tirando a pressão do peito. E o nome disso é escutatória empática. Eu estou escutando, eu não estou só escutando e ficando quieto, eu estou trazendo ela para o sentimento, para ela pensar no sentimento. E aí ela vai ter a oportunidade de olhar para os seus sentimentos. E quem sabe ela pode descobrir algum sentimento lá que ela está deixando escondido, lá no porão do seu inconsciente. E é isso que está trazendo o sofrimento dela. Oportunizar que ela coloque aquele sentimento para fora, qualquer que seja ele,
Qualquer que seja a situação, eu não preciso julgar. Pode ser o pior dos problemas. A pessoa é filha de Deus. Ela tem o direito também de ser feliz. E aí, dessa forma, ela consegue trabalhar os sentimentos. Vamos dar um outro exemplo? E quando essa pessoa somos nós mesmos? Porque também nós nos julgamos, nós fazemos o auto-julgamento. Aí nós nos culpamos. Sabe aquelas chibatadas que se fazia antigamente? Nós fazemos isso emocionalmente dizendo, a gente não perdoa, não se perdoa, a gente se culpa. E como a gente acaba fazendo isso, a gente acaba criando sabotagens para nós mesmos, uma autossabotagem. Esse julgamento, esse auto-julgamento, essa culpa nos arrasta, às vezes. Ricardo, eu faço isso com todo mundo, eu tento ser benevolente com todo mundo, mas não faço comigo mesmo. Isso não é produtivo. O perdão é produtivo. Nós temos que nos perdoar. Sabem por quê? Porque o que aconteceu não vai mudar. O que aconteceu lá no passado não muda mais. Então não adianta ficar me auto-julgando. Agora, eu posso fazer uma manhã diferente. Lembram o que Jesus disse para a mulher adúltera? Vá e não peque mais. Ele não está se importando com o que aconteceu. Ele nem toca nesse assunto. Ele dá para ela uma oportunidade de vida diferente. Vá e não peque mais. Jesus sempre, quando ele curou, ele sempre falava, levanta-te e andas. E ele sempre falava, a tua fé te curou. Porque ele sabia, e nós sabemos, que a cura está dentro de nós. Nós somos o verdadeiro autor da nossa cura. Então, quando nós olhamos para os nossos sentimentos, vamos trazer a técnica para nós mesmos. Quando nós vamos esquecer o nosso problema, vamos supor que eu fiz alguma coisa que eu me arrependi e eu trago isso como uma corrente até hoje, arrasto isso na minha vida, né? Sem me perdoar. Quando eu esqueço o problema e eu começo a identificar o meu sentimento de raiva, ou de angústia, ou de medo, ou de solidão, ou de ansiedade, qualquer que seja ele, eu começo a botar isso para fora e falar com quem precisa falar. Nós temos hoje várias oportunidades de falarmos. Nós temos nas nossas casas espíritas os nossos atendimentos fraternos. Às vezes nem precisamos de atendimento fraterno, às vezes um amigo da doutrina espírita senta perto de nós e conversa. Nós temos uma rede, nós precisamos criar uma rede de amigos. Essa está a solução. A solução está aí, um amparando o outro. O que se faz num grupo de apoio, não precisamos de grupo de apoio, podemos fazer isso no nosso dia a dia, com a nossa rede de amigos. Alguém que possa me ouvir. Você pode me ouvir sem me julgar? Quando nós chegarmos nesse momento de ouvirmos sem julgar, a gente vai entender a mensagem de Jesus. Nós podemos também, nós temos um recurso bem interessante, que eu vou dizer aqui, que é o número 188. Não sei se já ouviram falar do 188, né? Que é do CVV. Vocês podem ligar para esse número 188 e ele funciona 24 horas. Olha que interessante. 188, estou botando aqui, é do Centro de Valorização da Vida. Muitos pensam que só tem a ver com relação ao suicídio. Não, é um pronto de socorro emocional. Nós podemos ligar para o 188 e podemos conversar com alguém. Aquela pessoa que vai estar lá vai nos ouvir sem nos julgar. Olha que interessante. E a gente pode colocar isso para fora e, quem sabe, promover o auto-perdão. Eu também deixo aqui uma outra técnica, que é bem interessante. Vou finalizar com ela, né? Que é a comunicação não violenta. Eu não sei se você já ouviu falar sobre isso. Vou também deixar aqui a descrição dela, para vocês procurarem. Procurem no Google, né? A internet tem tanta coisa que a gente faz, né? A gente passa um tempo na internet, mas usem isso para o bem. A comunicação violenta é uma técnica que nos ajuda a conversarmos sem julgarmos. Olha que bonito isso. E quando a gente pensa de violência, quando eu comecei a estudar comunicação não violenta, eu percebi o quanto eu sou ainda violento nas minhas falas. Quando a gente fala violência, não é gritar, não é falar palavrão, não. Às vezes uma frase mal encaixada magoa o próximo sem te perceber. E a comunicação não violenta traz técnicas. Tem muito material gratuito na internet, podem procurar, muitos vídeos.
E quando a gente pratica CNV, também a gente cria a oportunidade de não estar julgando, né? Então, meus amigos, minhas amigas, é esse recado que nós queremos deixar para vocês. A gente espera, né? Eu espero, inclusive, que eu possa, pelo menos falando de mim, que eu possa a cada dia que passa me tornar uma pessoa melhor. E não tem problema se eu não conseguir. Eu sempre tenho um novo dia. Então, se hoje eu julguei, eu tenho que pelo menos perceber. Acho que esse é o convite que eu faço para vocês. Percebam que vocês precisam mudar, mas sem se culpar. Perceba, tá bom, hoje eu não consegui, hoje eu julguei, eu vou tentar fazer diferente amanhã. E o que importa é essa tentativa, essa nova tentativa. O que Jesus quer da gente é que a gente vá e não peque mais, é que a gente tente, é o nosso esforço que está contando aqui, tá? Desejo para vocês um excelente fim de noite, tá? Uma excelente semana. Nós estamos começando aqui a segunda-feira, tudo bem que a semana começou ontem, mas segunda-feira é o dia útil. Nós temos aí uma página, no nosso livro da vida, nós temos uma página em branco aí pela frente, para a gente poder escrever, né? Que a gente deixe o nosso passado como advertência, para a gente saber o que nós precisamos fazer agora e que nós possamos seguir adiante. Então, nesse momento, convido a todos para que nós possamos fazer a nossa prece de agradecimento, tá? Amigos espirituais, nesse momento, estamos agradecidos pela oportunidade, agradecidos por essa casa tão linda, esse grupo espírita, que não só fala de arte, Amadeu Ferretti, nossa, como é lindo lembrar do tio Amadeu, mas acima de tudo, obrigado por termos essa casa que ampara, que consola, que nos ajuda, que reforça e motiva o estudo do Evangelho de Jesus. Como é bom nós mergulharmos nesse Evangelho. Mergulhar no Evangelho é um mergulho de autoconhecimento, é um mergulho de reforma íntima. E por isso, meus amigos espirituais, nós estamos agradecidos por essa oportunidade. Que possamos ter uma semana de paz, uma semana de saúde e, acima de tudo, uma semana de esforço. Que possamos dar passos para a nossa reforma íntima. Pedimos permissão para encerrarmos nossas reflexões de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Muita paz a todos. Convidamos a todos para assistirem à nossa próxima palestra. Aguardamos vocês!